Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o Laboratório do Arne, com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica, hoje com um robô, usando a Raspberry Pi Pico, ok? Robozinho publicado, né, na revista Mecatrônica Jovem, número 11, link aí na descrição, ok? Vamos fazer um teste dele, bem simples, vamos ligar e ver ele começar a iniciar. Opa, já desviou. Dá uma girada. Ali ele vai bater, óbvio. Difícil sair do beco. Tá saindo. Filha. Opa, desviou. Bom, é isso, senhores. O teste está concluído. Dá para fazer bastante alteração no programa, né? Bastante coisa. Então vamos lá ver o programa. E aí acho que vai ficar fácil entender e alterar se for necessário, ok? Vamos falar um pouquinho aqui do programa, né? Eu começo sempre com um bom cabeçalho. Todo programa meu tem um bom cabeçalho. Eu acho isso legal, recomendo, tá? Porque em 2 anos você pega isso aqui, você não vai nem lembrar o que era, o que você fez. Em seguida, tá? Você tem a inserção de algumas bibliotecas, no caso Machine é uma biblioteca importante, tem controles de hardware e bibliotecas de time, tá? Aí a partir daqui eu tenho a definição dos pinos, tá? Eu tenho IN1, IN2, IN3 e IN4, tá? Ficam nos pinos 2, 3, 4 e 5 do meu Raspberry Pi Pico, tá? Esses pinos, eles estão exatamente aqui, ó, na placa L298, tá? São esses pinos aqui, ó. São esses pinos, tá? Eles vão ligados lá em cima, ok? Então, a sequência, ligar isso aqui numa sequência diferente, significa que todo o programa não funciona mais direito, porque o robô não vai se movimentar da forma correta, ok? Então tem que tomar bastante cuidado. Em seguida eu tenho o pino de trigger, tá? E o pino de eco do sonar, trigger do sonar e o pino de eco do sonar. O pino de eco do sonar
tem que ter atenção com ele, porque o pino de eco do sonar, o que ele tem? Ele tem um divisor resistivo. Raspberry Pi não aceita, não gosta de 5 volts, tá? Ela trabalha inteira a 3V3. Então é sempre, se você vai usar algo que tem como saída 5 volts, monta lá um divisor resistivo, tá? Que vá receber os seus 5 volts e jogar para 3 para não ter problema, tá? Isso aqui é importante. Ok? Aqui está o pino, né? Ou seja, pino 14 e pino 15, tá? É onde ele está ligado. O meu pino de buzzer está no pino 13, tá? O meu pino LED Live 25 é o built-in, e o 22 eu coloquei um LED a mais para ter um efeito ali de pisca-pisca, né? Um negócio bacaninho. Em seguida, agora eu vou começar configurando os pinos. Parte de configuração de pinos, eu uso a função pin, passo o nome do pino, qual é o estado dele, e aqui ele assume isso aqui, ó, o IN, tá? Aqui embaixo, esse EN esquerda e EN direita não está definido aqui em cima, porque eu vou usá-los como PWM. Eles são estes pinos aqui, ó, ENB e ENA. São esses dois caras aqui. Eles são os pinos de enable de cada um dos lados. Eu uso eles para fazer o PWM, ok? Para controlar os motores por PWM. Aqui está a declaração dos pinos eco e trigger do sonar. O eco é a entrada, tá? E o trigger é saída. LED lives, né, sempre como saída. O buzzer também é um PWM, porque o meu buzzer é daqueles simplesinhos, não tem oscilador interno. Então eu preciso de um PWM para excitá-lo. E no circuito eu usei o que? Um transistor para fazer isso. Aqui eu não vou ter uma corrente suficiente, tá, para conseguir excitar o meu buzzer. Então eu uso um transistor e eu estou alimentando o meu buzzer com 5 volts. É um buzzer de 5 volts. Assim eu protejo também a saída, o pino, né, do meu Raspberry Pi. Evito que ele seja forçado a fornecer uma corrente muito grande e possa vir a queimar, tá? Então o transistor aqui é um drivezinho para me ajudar nisso, tá? Aqui eu defino as frequências, tá, que eu quero trabalhar nos pinos, né? O EN esquerda, que é o ENA ou ENB, tá? E aqui o buzzer. São frequências baixas, tá? Que inclusive você consegue ouvi-las no motor, dependendo do Dutch Cycle que você colocar, você vai conseguir ouvir isso aqui tranquilamente, tá? Aqui estão os Dutchs. Eu uso um Dutch maior e um Dutch menor, tá? O Dutch, ele é um valor que você, a biblioteca, né, a função divide por 65.535 para definir o tamanho do Dutch que você vai usar no seu PWM, ok? A proporção dele. Aqui eu começo, tem algumas definições de função, tá? Função sonar, função para parar o motor. A função sonar é para leitura do sonar. A função para parar o motor, claro, para o motor, stop motors. Go forward, move para frente. Go back, move para trás. Go right, à direita. Go left, desculpa, à esquerda. Eu já volto para falar pelo menos de duas delas, tá? E aqui a nossa função principal. Senhores, diferentes da linguagem C, a Python não tem uma função main, tá? Você tem uma função principal, como as outras são definidas como função. A hora que ele acha essa aqui que está mais, né, ó, totalmente orientada aqui, ó, para ele isso aqui é a principal. O que eu faço é colocar um cabeçalho aqui dizendo que isso aqui é main, mas é para minha orientação, ou seja, é a partir daqui que a brincadeira começa. Aqui eu tenho a declaração de mais algumas variáveis que eu vou precisar. Já começo colocando o LED, tá vendo? Os dois LEDs em low, ou seja, já vou desligar. Na verdade, um vai ficar aceso e o outro vai ficar ligado, porque eles estão em modos, um em modo source e o outro modo dreno, né? Chamo a função stop motors, tá? Senhores, eu vou chamar a atenção da turma que programa em linguagem C, que está acostumada. Notem que não tem um ponto e vírgula, não tem ponto e vírgula aqui, tá? Finalizando a linha.
Outro detalhe, mais aqui embaixo nós vamos entrar, tá? Na parte que a gente chama de indentação do programa. O Python, né, e a maioria dos seus editores não gostam de tabulação. Aqui é espaço, tá? Não existe tabulação aqui também, aqui é sempre espaço, ok? E ele tem que ser muito bem arrumadinho para que a coisa funcione bem. Então vamos lá. A partir do momento que eu coloco os LEDs em low, eu paro os motores, chamo a função para parar os motores, desligo o meu buzzer simplesmente falando para ele que o meu duty cycle aqui é 0. Duty cycle 0, não tenho nada lá, ele vai ficar desligado. Tá? Vou aguardar aqui 2 segundos, vou chamar a função para aguardar 2 segundos e vou imprimir aqui, ó, print, início do andar do robô. Esse print aqui, mais ou menos, seria o print do Arduino, todo mundo está acostumado, né? O serial print. Aonde é que ele sai? Quando você está com o robô conectado, ele vem aqui no shell, ó. Ele sai aqui, ó. Ele vai vir exatamente aqui, ó. Quando você andar com o robô para frente, ele vem aqui, ou para trás, ele vem a mensagem que você está colocando aqui. Essa mensagem já começa aqui, ok? Aqui um loop, um laço eterno, while true. Eu começo medindo a distância do sonar, tá? E chamo a função sonar e ele vai me colocar aqui o valor da distância em centímetros. Aqui eu imprimo, novamente, eu vou jogar lá no shell, né? Coloquei no shell a distância, ok? Eu imprimo o dist, mais o str de dist, porque aqui eu peguei ele como um valor numérico, então eu tenho que transformá-lo em string, num str. Faço um tempo, eu vou esperar um time sleep aqui, ó, de 0,25 segundos ou 250 milissegundos. Eu tenho uma variável aqui, myCount, que eu abri ela lá em cima como 0, tá vendo? Ó, eu vou somar 1, tá? Se ela for 2, eu faço 0 e troco o estado dos LEDs aqui, ó, tá? Quando ela for 2. Se ela for 1, não. Por quê? Eu troco o estado dos LEDs a cada 500 milissegundos, 0,5 segundos, ok? Se não é tempo ainda, eu não troco os estados dos LEDs. E em seguida eu vou analisar o valor da variável que eu colhi aqui através da função sonar. Se ela for maior ou igual a 10 centímetros, aqui para mim é em centímetros, o que eu faço? Absolutamente nada. O robô continua se movendo à frente, ó. O robô vai à frente, tá? Eu comecei fazendo a coisa e agora o robô vai continuar à frente. Se não, ou seja, é menor que 10, um valor qualquer menor que 10, eu começo ligando o buzzer, paro os motores, faço com que o robô se desloque para trás, agora com um duty cycle um pouco menor, que é o 0,5, ou seja, ele é, né, eu quero um deslocamento mais lento, aguardo 1 segundo, ou seja, ele vai se mover para trás durante 1 segundo. Agora eu paro os motores novamente e faço ele se mover à esquerda, ou seja, o giro dele, o desvio vai ser sempre à esquerda. Aguardo mais 1 segundo, que é para dar tempo realmente dele sair, né, do beco, ou do problema que ele encontrou, e paro novamente o motor, tá? E desligo o buzzer. O loop retorna, mede novamente uma distância, verifica se o LED deve ser aceso ou não, mede a distância, estando tudo bem, ele continua à frente. Bom, agora eu vou descrever a função sonar, que eu acho que ela pode gerar algum tipo de dúvida, né? Mas eu creio que não, se você já estiver acostumado com o dispositivo sonar, né? Se já usou no Arduino, vai ver que é bem igual. Ao chamar o sonar, eu começo com algumas variáveis, eu defino algumas variáveis locais que eu vou usar aqui dentro, tá? Eu vou desligar o meu pino de trigger, ele sempre vai estar desligado, né? Ou seja, em low, sempre em low. Em seguida eu vou aguardar 2 microsegundos, vou levantar o pino de trigger, que é o que diz que o manual tem que, né? É assim que opera. Vou aguardar 10 microsegundos e vou desligá-lo novamente e aguardar mais 2. Ou seja, eu tenho que pulsar durante 10 microsegundos nesse pino para que o radar entenda que eu quero que ele inicie uma leitura, uma varredura, né? A partir desse momento agora, ó, eu faço uma verificação
tá? Se o pino de eco está em low. Tá? Se o pino está em low, eu vou incrementar esse contador até que saia por algum motivo. Tá? Se ele chegar a 5.000, ele vai sair simplesmente e retornar um falso. A função vai me retornar falso, porque significa que nada aconteceu. Do contrário, eu vou cair aqui e vou pegar um tempo do sistema. É como se fosse um timestamp, tá? Eu vou jogar ele dentro de início, vou dividir ele por esse valor aqui, tá? Exatamente 1 milhão, e vou jogar ele dentro de início. E vou aguardar, tá? O pino de eco aqui, ó, tá? Enquanto ele estiver em alto. Quando ele abaixar, tá? Ou seja, sinal de retorno, eu vou pegar o tempo de retorno. Em seguida, aqui, ó, eu vou verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, é porque a coisa não deu em nada e vou fazer com que o resultado seja NA aqui, ó. E aí eu não vou ter um cálculo adequado lá e o valor não vai ser, o retorno vai ser de forma que nada aconteceu. Do contrário, eu vou fazer a minha variável duração, que lá eu coloquei como 0, eu vou fazer ela ser o retorno, o que eu peguei de retorno, menos o início. Ok? Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, uma outra variável, sound speed, que eu não inicializei ela lá, mas eu coloco ela aqui, ó. O meu resultado vai ser a duração vezes a velocidade do som, ou seja, né, isso aqui é a distância que eu estou pegando, dividido por 2. Por que dividido por 2? Só me interessa aqui, ó, o sinal de retorno. Se eu não dividir por 2, eu vou pegar o tempo de ida e de volta, e aí não vai ficar legal. Eu vou ter uma distância dobrada, tá? Eu vou arredondar o resultado de maneira que eu tenha apenas uma única casa decimal. Eu não quero mais que isso. E vou retornar o resultado aqui. E é esse resultado que eu vou comparar aqui na função main, se ele é maior ou igual a 10.0. Tá? Ou seja, eu estou trabalhando com 10 centímetros. Você, se quiser, pode mudar isso aqui para um valor maior ou menor, de acordo com o que você espera. Ok? E essa é a função. Ela está bem comentadinha, dá para estudar e ver o funcionamento. Tá? Agora eu vou pegar uma única função aqui, por exemplo, go forward, por quê? Elas são todas iguais. Todas iguais. O que muda, tá, é como eu trabalho esses 4 pinos aqui, que são esses pinos aqui que eu já mostrei anteriormente, estão lá no robô, ok? Senhores, é extremamente importante, se você trocar esses pinos aqui, se você trocar lá no projeto, no hardware, de posição, ou se trocar esses pinos aqui também, ó, se a gente troca aqui, pode ser que a coisa não fique boa, tá? Eu até recomendo o seguinte, você testar as posições nos fios de maneira que você, com o robô à frente, consiga os 2 motores girando à frente. Tá? Então, se você notou que um não está com a roda girando de maneira que o robô se desloque à frente, você troca esses 2 pinos aqui, ó, do lado que não estiver girando para frente. Quando você obter o resultado de maneira que os 2 motores girem para frente, com certeza os outros comportamento das outras funções vai estar correto, a não ser, claro, que você troque isso aqui, ó, de lugar. Você troque isso de posição. E o motor que tinha que estar à esquerda está à direita, e o motor que está à direita está à esquerda. Aí basta também você trocar aqui, ó, tá? Porque depende muito da posição que você montar essa placa, tá? Depende muito. Se você montar ela assim, vai ficar de um jeito. Se você montar ela ao contrário, o lado direito fica na esquerda, e aí inverte também, e aí é só inverter aqui, tá, senhores? Só inverter. Você poderia inverter aqui também, mas aí fica por conta de cada um, tá? O que eu faço aqui, senhores, é sempre o seguinte: eu vou colocar um em high e um em low, tá, de acordo com o que eu quero na direção. Por exemplo, o forward, esse cara aqui, ó, o in 1 e o in 2, eles ficam in 1 em high e o in 2 em low. E do outro lado, ao contrário, tá vendo? O in 3 em low e o in 4 em high. Porque um dos motores, em teoria, vai estar sempre operando num sentido contrário ao outro, então eles têm que estar invertidos. Aqui, ó, eu habilito os PWM, tanto do esquerdo quanto do direito,
com uma variável MyDut que eu declarei lá em cima. E só. É apenas isso. Todas as funções são iguais. Esse print é aquilo que a gente já comentou, sai lá no shell. Você pode ou não incluir isso aqui, pode depois até comentar na hora que for gravar o programa dentro do seu Raspberry Pi Pico. Ok? Bom, senhores, era isso que eu tinha para mostrar por enquanto desse robô. Eu espero que vocês tenham gostado, que venham a montá-lo, venham a trabalhar com, coloquem a Raspberry Pi Pico na sua lista de desejos, se ela já não está, porque eu acho ela é um microcontrolador assim, bastante poderoso, muito bacana. As possibilidades são enormes. Ele pode ser também programado em C, sem nenhum problema, mas o MicroPython é uma ferramenta bem bacana. Eu recomendo para quem está começando agora e até para quem é programador de linguagem C aprender um pouco de Python. É bacana, é legal, dá para fazer bastante coisa legal com ele. Isso. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Peço àqueles que não forem inscritos, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe aquele like para fortalecer o canal, divulguem o vídeo para os amigos, professores, enfim. É isso aí, gente. Boa montagem e até a próxima.